Ok, então iniciando aqui mais um capítulo do nosso CCNA 2. Tá? Ok. Muito bem. Vamos para a tela correta. Ok. Beleza? Tá vendo a tela direitinho? Tranquilo? Capítulo 5. Protocolo de roteamento RIP. Protocolo de roteamento RIP é um dos 4 que a gente vai estudar no CCNA. Tá? Então a gente vai estudar o RIP versão 2, o EIGRP e o OSPF. Então o protocolo RIP é um protocolo classful, tá? Ou seja, ele não anuncia as máscaras de subrede, tá? Só anuncia em suas autorizações os endereços de rede sem máscara, certo? Então ele sabe, através do endereço de rede, ele determina a máscara, que pode ser só classe A, classe B ou classe C. Basicamente isso. É o barra 24, ou barra 8, ou barra 16. Dependendo do endereço, ele vai saber. Tá? E além de ser classful, é um protocolo de vetor de distância, ou seja, a sua métrica é dada pela contagem de saltos. Tá legal? Então, a métrica de uma rota vai ser o número de roteadores que ele precisa atravessar para chegar no seu destino. Tá? Então, o protocolo de vetor de distância é isso. Então, o RIP versão 1 é isso aí. Tá? Então, vamos ver quais são as funcionalidades, como é que a gente configura, como é que a gente verifica a operação através do debug. Tá? Vamos ver um pouquinho de sumarização automática também, tá? Que a gente vai ver mais em detalhes no capítulo seguinte, que a gente vai fazer vamos verificar. Tá. A gente vai fazer 2 capítulos hoje, tá? E vamos ver alguns probleminhas que pode dar no RIP versão 1 e como é que vão resolver, tá? Então essa vai ser a nossa agenda de hoje. Ok. Aqui ele mostra nessa tabelinha a evolução dos protocolos de roteamento. Tá? O protocolo RIP foi criado em 1970, tá? Antes mesmo da internet comercial, já existia. Tá? E aí a evolução dele até chegar no RIP nova geração, que suporta IP versão 6, já em 1997. Tá? Okay. Bom, a gente viu no capítulo anterior que um protocolo de roteamento troca, num protocolo de roteamento existe a troca de mensagens entre os roteadores. Tá? No caso do protocolo RIP, essa troca de mensagens ela se dá através de um segmento UDP, tá certo? E ela tem uma mensagem que a gente vai ver agora. Então esse aqui é o cabeçalho, né? Primeiro cabeçalho, enlace de dados, cabeçalho de camada 2. Essa mensagem, RIP versão 1, se dá em broadcast. O broadcast da camada 2 é tudo F, 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 F. Então, um roteador envia para todos os roteadores que estão na mesma rede o seu anúncio. Tá? O seu anúncio, basicamente, é um anúncio da sua tabela de roteamento. Evidentemente, para refletir esse broadcast, o endereço IP também tem que ser um endereço broadcast, que no caso é 255.255.255.255, endereço de destino. Tá? O protocolo UDP usa a porta 520 para atualizações RIP, tá? E a mensagem RIP, que pode ser uma solicitação ou pode ser uma resposta. Tá? E o que tem dentro daí? A tabela, as rotas. Rota e métrica. Para cada rota, uma métrica. Tá legal? Ok. Beleza, aí ele está descrevendo um pouquinho em detalhes essa mensagem, tá? O endereço de rede da rota, né? A métrica, tá? Tem aqui, certo? E como é que ele chega lá. Ok?
seja, é uma mensagem bastante simples, a mensagem RIP, tá? E ela, ao contrário de outros protocolos, ela não tem uma mensagem específica, tá? Ela utiliza o UDP, né? Que é um protocolo bem conhecido, o UDP, TCP, UDP, né? Então utiliza, ele se aproveita dele, né? E dentro coloca os dados que tem que colocar. Ok, beleza. O RIP, o R3 solicita uma atualização e vem a resposta dos outros dois roteadores. Tá? Então, o R3 também, nessa resposta vem o pedido de atualização. A atualização também, além de solicitação-resposta, tem atualização. Né? Atualização é aquela que ocorre de 30 em 30 segundos, no caso do RIP. Aqui a gente está relembrando o que é o Classful. O Classful, a operação Classful significa que as máscaras são automaticamente determinadas pelo endereçamento. De 1 até 126 é classe A, de 128 a 191 é classe B, de 192 a 223 é classe C. Então, se o endereço, pelo começo do endereço, a gente já sabe em que classe que está. Tá? Quando a distância administrativa. O que é a distância administrativa? A gente já viu no capítulo passado que cada protocolo de roteamento tem a sua distância administrativa, que o roteador ele vai olhar primeiro a distância administrativa para depois olhar a métrica, e no caso a distância administrativa do RIP, por padrão, é 120. Tá? É mostrada no Show IP Route, mas pode ser mostrada no Show IP Protocols. Show IP Protocols mostra os protocolos que estão rodando na máquina e os detalhes dele, daí a distância administrativa. Tá? A topologia do capítulo é essa, são 3 roteadores, tá certo? No caso, uma rede 1, 2, 3, 4 e 5, né? Ok? Os endereços de cada uma das portas dos roteadores. E aí, um exercício para relembrar como é que você configura os endereços IPs nas portas dos roteadores. Tá? Muito bem. Beleza. Como é que eu habilito o roteamento no roteador? Assim, quando você tira o roteador da caixa, ele não vem por padrão com nenhum protocolo de roteamento ativo. Tá? Para eu ativar o protocolo RIP, basta eu dizer router RIP. Né? Router RIP. Na linha de comando de configuração, router RIP. Quando eu faço router RIP, eu habilito o protocolo de roteamento RIP e já entro na interface de configuração deste protocolo. Tá? É simples. Todos os protocolos de roteamento vão ser habilitados assim. Dá router e o nome. Router OSPF vai habilitar o SPF. Router EIGRP vai habilitar o EIGRP. Eu posso ter mais de um protocolo de roteamento rodando no mesmo roteador? Pode. Tá certo? Inclusive, nós vamos ver no SPF e no EIGRP, nós podemos ter até várias instâncias do mesmo protocolo rodando no mesmo roteador. Mas a gente não vai, a nível de CCNA, entrar nesse detalhe não. Tá? Isso é CCNP. Nossa, uma instância de cada um tá bom. E, de preferência, um de cada vez, tá bom. Mas quando eu dou Show IP Protocols, eu vejo todos os protocolos de roteamento que estão rodando no momento. Tá? Muito bem. Depois que eu entro no modo de configuração do RIP, router RIP, habilito o RIP e entro no modo de configuração. O comando que eu vou dar, naturalmente, é o comando network. O que faz o comando network? O comando network ele faz duas coisas. Primeiro, ele diz qual a rota que eu quero propagar. Tá certo? Quais vão ser? Quais que eu posso escolher? As que estão diretamente conectadas a mim. Então, eu sou o roteador, vamos voltar na topologia anterior. Está aqui a topologia.
eu sou o roteador R1, esse aqui de baixo, tá? Então, quem que eu posso anunciar? Essa aqui, que está diretamente conectada a mim, acabou. Tá certo? É a rota que eu conheço com certeza. É a rota que está diretamente conectada a mim. Certo? Posso conectar outra rota? Posso. Eu também posso conectar, propagar as rotas estáticas. Tá? Rota estática também posso propagar, mas é um outro comando, não é network. Tá? Pelo comando network, eu vou poder propagar quem? As redes que estão diretamente conectadas a mim. Tá? Quais as redes que o R2, quer dizer, posso essa aqui da faixa 0 e da S serial 0, tá? São as duas. Então o R1 pode anunciar a rota 192.168.1.0 e o R1 também vai poder anunciar o 192.168.2.0. Vai dizer para os seus vizinhos que ele conhece essas redes. O R2, ele pode anunciar 3 rotas. Primeira, essa aqui, 3.0. Segunda, a 2.0. E a terceira, a 4.0. E o roteador R3 ele tem o direito de anunciar 2 rotas, a 5.0 e a 4.0. Ou seja, as redes que estão diretamente conectadas aos roteadores. Então, a primeira função do comando network é dizer que redes eu vou anunciar. E a segunda função importante, tá, é que o anúncio ele habilita a interface para anunciar o RIP. Tá certo? Não sei se dá para entender. É como se ele ligasse a interface. Então eu estou aqui com a minha interface. Né? Então eu estou com a interface FAST00, serial 000. No momento que eu dou o comando network 192.168.1.0, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, eu vou anunciar esta rota. Segundo, eu vou fazer anúncios pela interface FAST00. Tá legal? Então, o fato de eu suprimir um comando network vai me causar duas coisas. Primeiro, eu não vou anunciar nem a rota. E segundo, por aquela interface onde está ligada aquela rede, não vai sair anúncio nenhum. Tá? Essa é a finalidade do comando network. Aqui, ó, é muito fácil. Como a gente disse anteriormente, pela topologia, esse roteador vai anunciar 2 redes, esse 3 redes e esse 2 redes. Mas eu preciso dar o comando network para fazer isso. E é simples. Router RIP, network a rede, network a rede. Sem máscara, porque o protocolo RIP versão 1 é um protocolo classful. Tá? E vocês vão ver que esse comando network ele vai se repetir também nos outros protocolos de roteamento. Tá? As configurações são muito parecidas. Esse exercício é muito legal. Né? Você vê a mágica do protocolo dinâmico de roteamento, do roteamento dinâmico acontecendo. É um barato. Né? No momento que você dá o comando network, automaticamente todos os roteadores da topologia aprendem as tabelas de roteamento. Tá? Muito bem, show. IP host, no momento que eles aprendem, né? No momento que todo mundo está configurado com o RIP, esse laranjinha em volta significa isso, o que vai acontecer? O R1, além das rotas diretamente conectadas que ele conhece, que são essas duas aqui, 10 e 20, ele vai também conhecer quem? Ele vai conhecer o 30, 40 e 50. Ele sabe que para chegar na rede 30, ele tem que passar por um roteador, porque a métrica é 1. Já para chegar na rota 5, ele vai ter que passar por 2 roteadores, olha só. Os pacotes, para passarem daqui até chegar no 5, eu tenho que passar por 2 roteadores. Por isso que a métrica é 2. Para chegar nessa rede, a métrica é 1. E assim por diante, tá? Como é que eu sei que a rota que entrou na tabela de roteamento foi aprendida ou diretamente conectada? Se eu tenho C, está diretamente conectada. R, ela foi aprendida através do protocolo RIP. Tá? E aqui também. Então, isso significa que a rede convergiu. Tá? Onde todo mundo aprendeu direitinho tudo.
Repara, as três tabelas de roteamento são completamente diferentes, tá? Mas a rede está convergida. Aqui o que a gente estava explicando, né? O que significa essa entrada aqui, o que significa cada letrinha, o R, o 192, o barra 24 e etc. Tá? Então, ele é barra 24 por quê? Não porque ele aprendeu isso, mas por quê? Porque é 192 é barra 24. Tá? Então, o protocolo de roteamento Classful, ele atribui a máscara ao quê? Ao início do endereço IP. Tá? Esse aqui, 0, se 23 segundos, significa que há 23 segundos atrás é que esse anúncio foi recebido. O RIP anuncia de 30 em 30 segundos, então esse reloginho, se você der show IP route várias vezes, você vai ver esse reloginho mudando. Tá? No Show IP Protocols também tem muita informação interessante. Ó. O tipo de protocolo, de 30 em 30 segundos. Esses tempos aqui a gente vai ver o que é depois. Esses tempos a gente já viu no capítulo passado, né? Tempo de hold down, né? E aqui, se uma rota é perdida, né? Ela fica inválida depois de 180 segundos, ou seja, da métrica infinita, né? E o hold down é o tempinho que ele espera, né? Para até tirar da tabela de roteamento, para evitar loop de roteamento. E ela sai 30 segundos depois, 240 segundos, tá? Ela sai. Muito bem. Aqui, todas as interfaces. O outgoing por todas as interfaces não está habilitado, tá certo? Não tem filtro nenhum, tá? E aqui, ele manda, isso aqui é interessante, olha só. Por essas interfaces aqui, como eu dei Network 1, Network 2, Network 3, por essas aqui eu dei 3 comandos. Network 19220, 30 e 40. Então ele habilitou 3 interfaces. E ele está enviando o RIP na versão 1. Mas ele entende RIP nas duas versões, 1 e 2. Tá certo? Então, de modo que o protocolo versão 1 e versão 2 do RIP são compatíveis, podem rodar ao mesmo tempo. Tá? Essa sumarização automática, a gente vai ver o que ela significa. Tá? Ela está em vigor. E aqui as redes que eu anunciei manualmente, dentro do comando network. Tá? E, finalmente, as instâncias administrativas, quer dizer, o que está acontecendo agora? Na instância administrativa 120, que é a padrão, mas eu podia manualmente mudar para outra se eu quisesse. E quando foi o último update recebido dessas interfaces aí, tá certo? Porque, apesar dele anunciar 3 rotas, ele recebe apenas dessas duas. Ó. Aqui, apenas essas duas interfaces aqui de baixo é que por onde ele recebe atualizações. Essa aqui de cima não tem nenhum roteador, né? Então não manda atualização nenhuma. Por isso que o Show IP Protocols é muito bacana para a gente saber se está tudo funcionando direitinho. Né? E o Debug IP RIP? O Debug IP RIP, ele vai mostrar para a gente de forma dinâmica o que está acontecendo. Tá? Então se eu estou no R2, aqui ó, ele vai dizer quando recebeu um update, quando enviou um update, que ele enviou um update em broadcast, tá vendo? O que ele recebeu, né? O que ele mandou. Então tudo isso no Debug IP RIP fica explícito na tela. Não esquecendo que depois de eu verificar isso, eu tenho que dar Undebug All para não queimar o processador. Nunca vai queimar o processador, mas vai para não sobrecarregar o processador do roteador. Tá? Muito bem, o que a gente pode fazer? A gente pode, repara, essa interface aqui, FAST0, para que eu quero que esse switch ou a rede local aqui receba atualizações RIP? Tá? É desnecessário e até inseguro, né? Fazer com que as máquinas de uma rede local, computadores, recebam atualizações de protocolo de roteamento. Né? Então eu posso, através do comando passive interface, né, desabilitar os anúncios por essas interfaces sem ter que abrir mão de anunciar esse endereço aqui.
certo? Por quê? Porque eu simplesmente, se eu suprimir o comando network este endereço, eu não vou anunciar esse endereço. Quer dizer, eu não vou mandar protocolo nenhum por aqui, mas também não vou anunciar essa rede. A maneira de resolver isso é usando o comando passive interface. Então eu faço passive interface faixa Ethernet 00, e aí no debug, no show IP protocols, né, eu já vou ver que aquela interface que antigamente estava aqui enviando, não está mais enviando. Tá certo? Porém, o 192.168.3.0 continua sendo anunciada pelas outras interfaces. Tá certo? E ele diz explicitamente, a faixa 0 está passiva. Tá? Dúvida? Se tiver dúvida, me interrompe, tá? Como é que um exercício para isso, para a gente configurar as interfaces passivas. Tá? Muito bem. Um outro cenário de configuração. Tá? Nesse cenário de configuração, eu tenho uma configuração que o protocolo RIP não vai suportar. Tá? Eu tenho uma configuração VLSM, ou seja, eu tenho máscaras de subrede variáveis, tá certo? E esse 192 é barra 24, mas 172 não é barra 24. 172 é barra 16, tá certo? Porém, eu não vou poder anunciar que ele é barra 24. Então, quando esse roteador receber o anúncio desse aqui, ele vai pensar que esse, na verdade, é barra 16. E aí? Né? O que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer é que vai acabar acontecendo uma sumarização automática. Ele vai juntar as redes. Vai juntar as redes que pertencem a uma mesma classe, anunciando apenas um endereço daquela classe. Tá legal? Vamos ver. No próximo slide você vai ver o que vai acontecer. Tá? Muito bem. Aqui está a configuração. Interface, faixa 0, roteador 1. Tá? Tenho essa interface faixa 0 com a máscara 255.255.255.0. Interface serial, mesma máscara, barra 24 também. No router RIP, depois ele dá router RIP. Vou anunciar a rede 172.30.1.0. Vou anunciar a rede 172.30.2.0. Passiva interface é aquilo que a gente já viu. Olha só. Repara o que ele fez. Quando eu dou running config, ó. Network, ele coloca só uma 172.30.0.0. Ou seja, ela juntou o protocolo RIP, né, o algoritmo do protocolo RIP, juntou essas duas rotas numa só. Ele disse assim, olha só, esse aqui é barra 16, esse aqui é barra 16 também. Pô, então é um 172.30.0.0. Esse mané desse administrador digitou errado, entendeu? Na verdade, não devia ter digitado 172.30.1.0, que isso aí não faz o menor sentido para mim. Eu sou um protocolo classful, certo? Eu entendo que começou com 172 é barra 16. Então, só os dois octetos primeiros que têm significância para mim. Os outros pode ser qualquer coisa. Por isso que ele botou 00. Tá certo? Então, isso se chama sumarização automática. Tá? Aqui, mesma coisa. Esse é o roteador 2. Ó. O roteador 2 tem 3 interfaces. O roteador 2, então, ele vai IP address 172.30.2.2 barra 24. Faixa Ethernet barra 24 também. Serial barra 30, 252, tá vendo? E aí eu vou anunciar aqui redes, ó. 172.30.0.0 e 192.168.4.8. Anunciei, sem máscara. Tá certo? O que ele vai fazer com isso aqui, ó? Pô, 192.168.4.8. Pô, para que eu vou anunciar esse 8 aqui, gente? Isso aqui é um barra 24. Então esse mané desse administrador errou esse dígito. Eu vou consertar para ele, ó. Olha o que ele botou. 192.168.4.0. Tá certo? Ele não entende mais, ele não conhece, ele não sabe o que é máscara de subrede. Diferente das classful. Tá?
Então ele põe isso. O R3, quer dizer, aqui já eu, malandro, administrador, já sei que ele é classful mesmo, eu já botei o classful. Né? Aqui eu tentei botar um barra 30, ó, não deu certo. R3. R3 tem duas redes diretamente conectadas. Então R3 eu vou lá. Fast 0, barra 24. Serial, barra 30, que é 252. Vou lá, anuncio a rede 192.6840, que é essa aqui, de baixo. 192.6850, que é essa aqui de cima. Tá? Ele vai colocar 4050 e não vai levar em conta esse barra 30. Tá certo? Então, esse é o problema do protocolo de roteamento RIP. Tá? RIP versão 1. Ok? O roteador de borda, tá certo? Se a gente considerar aquela mesma topologia, tá? Mas esse aqui como sendo um roteador de borda, tá? Ele pega e faz uma sumarização das redes. Na hora de anunciar para cá, tá? Ele recebe esse anúncio daqui, mas na hora de anunciar para cá ele vai juntar tudo, tá certo? Vamos ver como é que isso acontece. Debug IP RIP, aonde? No R2. Ele está considerando o roteador de borda, tá? Então, ele está recebendo o update. Ele recebeu um 7230.2.1 da serial. Tá certo? Por que ele recebeu isso? Porque ele recebeu dessa interface serial aqui. Tá? Ou seja, para chegar lá, 172.30.1.0 tem um salto. Né? Mas, quando eu dou show IP route, tá? Repara que aqui ele não aplicou o classful. Tá? Por que ele não aplicou o classful? Vou explicar isso para você. Tá? Como é que ele sabe que aqui não é um 7230.00? Ele sabe que é um 7230.1.0. Porque ele não é tão burro assim. Por quê? Como isso é uma interface serial, e a interface dele mesmo, do R2, está configurado barra 30, ele vai entender que essa barra 30, que ele mesmo já conhece, tá certo? Desculpa, essa barra 24, que ele mesmo já conhece, é essa outra aqui também, que estaria na mesma classful dessa aqui. Ou seja, 172.30.1.0, 172.30.2.0 estão na mesma rede classful, tá certo? Porém, o R2, ele tem na sua interface serial uma subrede, que é barra 24. Então, ele vai, vamos dizer assim, estipular que nesse caso, e somente nesse caso, ele vai estipular que se por acaso tiver uma outra subrede, tá certo? Também do mesmo classful, vai ter a mesma máscara. Ou seja, o R2 vai supor que todas as subredes 172.30 foram divididas igualmente, em pedacinhos iguais. Tá certo? Porque ele conhece essa interface, ela foi subdividida aqui no barra 24, do barra 16 para o barra 24. Então ele supõe que se por acaso ele recebeu uma outra rota aqui, essa rota também vai ser barra 24. Por isso que ele populou a sua tabela de roteamento com esse 172.30.1.0. Tá? Mas repara, olha só, ele não colocou ainda a máscara nela. Tá? E 192.168.50, tudo bem, é barra 24 que ele recebeu de outro lugar. Tá certo? Muito bem. No R2, debug IP RIP, os updates que ele faz é 172.33, 172.34, 172.35. Tá certo? Quando ele vai construir um pacote, isso aqui está dentro da base de dados dele. Tá? Quando ele vai construir um pacote para mandar para lá, ele constrói sumarizado automaticamente. Tá certo? Isso é o que ele tem, e isso é o que ele constrói para enviar. Tá?
Essa é a sumarização automática. Tabela de roteamento, já do R1, tá? Possui as rotas diretamente conectadas e essa RIP que ele aprendeu. Tá? E no R3 já chega sumarizada. Tá? Ou seja, o que esse roteador R2 faz, na hora de propagar essa rede aqui para o R3, ele sumariza automaticamente aquela A1, A2 e A3. A3 que estava diretamente conectada, A2 dessa interface serial e A1 que ele aprendeu através do R1. Tá? Esse é o processo de sumarização automática. Por isso que o R3 ficou com isso aí. Tá? A sumarização automática possui a vantagem de você diminuir o tamanho das mensagens. Né? Em vez de anunciar 3 rotas, você está anunciando uma só. Tá? Mas ela também tem desvantagens, tá? Que a gente vai ver depois. A desvantagem é que você perde informação. Tá? E numa topologia como essa, que ela está descontígua, tá certo? Que você não tem, aqui está vendo, 172.30.2. E 172.30.200 está do outro lado da rede. Então, no meio do caminho, você tem outras redes. Então, é uma rede descontígua. Tá? Nesse caso, o protocolo de roteamento vai gerar informações erradas. Ou seja, nesse tipo de rede que eu tenho aí descontígua, o protocolo RIP ele não vai funcionar. Quer dizer, ele vai rodar, mas vai gerar tabela de roteamento erradas. Tá legal? Por exemplo, esse aqui, o R3, para chegar o 7230, é óbvio que está aqui diretamente conectado. Mas ele vai receber uma informação do R2 que para chegar no 30 ele vai ter que vir para cá. Como é que ele vai ter que vir para cá se está aqui diretamente conectado? Tá? Então, essas informações do RIP, essa limitação do RIP versão 1 de ser classful, impede dele ser usado em redes descontíguas. Tá legal? Ok. Então, repara, eu fiz a configuração de todos eles direitinho, né? Dei o comando network, a topologia está aqui, tá certo? Eu estou no R1, eu dei o comando network 172.30.0, essas duas redes aí, o 31, 32. 172.30.0 e 209, né? E 209. No R2, eu dei os comandos 209, 209, 10.1. Vamos ver. 10.0, 209. Porque esses dois 209 aqui estão na mesma classful, que é barra 24. Então, ele anunciou 209.65.200.0. Tá? E nesse aqui, no terceiro roteador, eu coloquei um 72.30.200.0. Repara, a gente tem redes descontíguas aí. A gente tem o 72.30.200, um monte de outras coisas que não são isso, e aqui eu tenho 32.30.1. Tá? A configuração é assim. Vamos ver como é que vão ficar as rotas? Tá? No R1, o show IP route vai ficar da seguinte forma. A rede 10.0 ele aprendeu. A rede 10.0, o R1 aprendeu. A rede 172.30, 172.30 está diretamente conectada. E a rede 209 ele aprendeu também. Tá certo? Então ele aprendeu a rede 10 e a rede 209. Repara, o R1 aprendeu a rede 10 e a rede 209. Tá certo? Essa rede 172.30 ele nem colocou na sua tabela de roteamento. Tá? Então, o R1 não vai saber enviar, ele não vai conseguir enviar pacotes para cá. Tá certo? Para 172.30.200.0/24. O R1 vai descartar esse pacote. Não vai conseguir mandar para lá. Tá? E o R2? Já o R2
ele vai aprender a rede 172.30, tá? E a 209, ele não vai aprender, tá? Estão diretamente conectadas. Tá? Então, o R2 vai aprender 172.30 daqui ou daqui. Por onde que será que ele vai mandar? Tá certo? Por onde será que ele vai mandar? Ele vai balancear a carga. Tá certo? O R2, ele vai dizer, olha, eu aprendi 172.30 daqui e também aprendi 172.30 daqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar pacote para cá, 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 pacote para cá. Porque ele pensa que aqui é a mesma coisa que está aqui. Ele pensa que são dois roteadores levando para o mesmo lugar. Ele só conhece rede Classiful. Ele não sabe diferenciar o que é 31, 32 do 30, 200. Tá? Então, ele aprendeu completamente errado. Certo? Balanceou a carga. E o R3? O R3, ele vai aprender o 10.0, tudo bem, né? E ele vai aprender o 209, tá? E o 10.30? E o 31, 32 e etc. Esquece, eu só conheço o 100 e o 200. 31, 32 eu vou descartar. Tá certo? Porque ele até recebeu uma atualização RIP daqui. Mas essa atualização RIP é métrica 120 e essas diretamente conectadas é métrica 0. Então, quem eu vou colocar na minha tabela de roteamento? O diretamente conectado. Tá certo? Então, em resumo, RIP versão 1 não funciona em redes descontíguas. Tá? Sumarização automática. Quer dizer, a sumarização automática, ela matou, né, a rede descontígua. Cenário C. Tá? Cenário C, o que eu vou ter? No cenário C, eu vou ter um cara que ele dá acesso, o R2 dá acesso à internet. Tá? Então, eu vou querer, provavelmente ele vai mostrar como é que propaga uma rota default. Tá? Vamos lá. Como é que eu configuro isso? O R2, router RIP, IP route 0.0.0.0.0.0 pela serial 000. Tá? Então, o roteador R1, tá? Ele diz o seguinte, ele diz que essa serial aqui que está aqui embaixo é que vai dar acesso à internet, ou seja, rota default. Tá certo? Dentro do router RIP, ele funciona em RIP, mas ele vai dizer o seguinte, olha, 192.168.40 não anuncia. Tá? Onde está essa 192.168.40? É justamente a rede que me liga na internet. Tá certo? O R3 é a minha internet. Ok? Então eu não vou anunciar essa rota para a minha rede local. Tá? O que eu vou anunciar para a minha rede local? Eu vou anunciar depois, ele vai mostrar como é que anuncia essa rota padrão. Tá? No R3, o que eu faço? O R3 ele não vai ter protocolo de roteamento RIP. Tá? Mas ele vai criar uma rota estática, dizendo tudo que for para essa rede 30, manda pela serial 000. Tá? Então, essa rede aqui, 172.32, 31, 33, esse R3 vai saber mandar coisa para lá. Por onde? Pelo R1. Mas ele não vai participar desse azulzinho aqui. Ele não vai participar do RIP. O RIP é um protocolo de roteamento de rede local. Tá? Beleza? Ok. O R1. Quando eu dou show IP route no R1, eu vejo as rotas. O R1 aprendeu com o R2. Tá certo? Essa rota aqui, 172.33. O R2 aprendeu com o R1 isso daqui, tá certo? E ele tem aquela rotinha estática ali,
Tá? O R3 não tem nada que ele aprendeu. Ele só tem aquela rota estática. Tá? Provavelmente ele vai dizer como é que vai propagar essa rota aqui agora. Default Information Originate. O que é Default Information Originate? Eu vou propagar o quê? A minha rota estática. Aquela roda 0.0.0, eu vou propagar para os outros roteadores também. Tá? Se eu der um debug IPRIP, eu vou ver que ela entrou na base de dados com a métrica 1. Tá? E eu vou ver que ele aprendeu por RIP que o default gateway dele é o roteador R2, tá certo? Então o que vai acontecer? O default gateway do R2 é o R3. Para o R1, o default gateway dele vai ser o R2. Certo? Porque ele sabe onde via as coisas. Ok? Então todo mundo vai considerar o R2 o quê? O gateway padrão da rede local. Por quê? Porque ele conhece o gateway padrão para a internet. Tudo isso automaticamente pelo RIP. Ok? Como é que propaga uma rota padrão no RIP? Né? E aí a gente termina esse capítulo. Ok? Importante, esse é importante fazer. Esses packet tracers são curtinhos, tá? Mas são importantes de fazer, porque os outros protocolos de roteamento têm configurações parecidas. Tá? Então é importante fazer. Tá? E aí, obviamente, o quiz. E esse desafio de integração de habilidades também é o mais importante de ser feito, que ele faz uma revisão do passado e aplica esse aí. Se você não puder fazer nenhum outro, faça esse. Tá? Vamos emendar no próximo capítulo? Dr. Fábio, Dr. Leandro. Ok. Vamos emendar no VLSM. Tá? VLSM CIDR. VLSM é a configuração de uma rede com máscaras de subrede diferentes. CIDR é o contrário. Tá? Quer dizer, em vez de arrumar subredes, eu vou arrumar superredes. Tá certo? Como é que eu agrupo redes num endereço de rede apenas? É o CIDR. Como é que eu divido em subredes um determinado endereço de rede? É o VLSM com máscara variável. Tá? Então, na verdade, isso é uma revisão. Isso já foi visto no CCNA1. Isso é uma revisão. Por que ele está colocando essa revisão agora? Porque ele vai apresentar em seguida os 3 protocolos estudados no CCNA, os 3 protocolos classless. Então, vamos relembrar o que é isso. É um capítulo rápido, relativamente simples. Tá? Bom, aqui o porquê do VLSM, o porquê da gente usar máscaras que não são classful, tá? É porque a internet tem crescido e etc. Os endereços IP estão acabando. Aqui a definição das classes. Tá? E aí, revisando o classful, né? Barra 16, barra 8, barra 24, todo mundo conhece isso. Tá? Ok. Num protocolo de roteamento classful, tá? Esse cara aqui anuncia a network, né, de maneira, esse barra 24, como a gente já viu mesmo no capítulo anterior. Mas na hora de passar para lá, ele sumariza automaticamente e tira aí aquela coisa que a gente colocou, né, da máscara. Né? Ok, então você com o VLSM, você consegue usar melhor os endereços, você consegue usar eles subdivididos em classes diferentes, da A, B e C. Ou seja, essa noção de classe some, não existe mais, e o que interessa agora é a máscara de subrede. Tá? Quando a gente usa já o CIDR, já é outra coisa, né? É a sumarização. Você pega várias redes, né? E na hora de, por exemplo, anunciar uma rota para cá, se esse ISP2 quer chegar no ISP1, ele não precisa entrar com 4 entradas na sua tabela de roteamento. Basta entrar essa aqui,
barra 20, que vai o quê? Abarcar todas essas redes aqui. Tá? A rota sumarizada é o CIDR. Ok? Aqui, a rota sumarizada quer dizer, no roteamento classless, até a sumarização pode acontecer de forma diferente. Né? No classful, a sumarização vai acontecer com ou barra 8, ou barra 16, ou barra 24. Aqui não, pode até ter um barra 14, tá vendo? Que eu, de maneira mais eficiente, contemplei o barra 18, barra 19, barra 17, barra 16, desculpe, ponto 16, 17, 18, 19. Né? Como é que eu faço? Eu começo no ponto 16 e ponho barra 14. Vai abarcar todas essas aqui. Tá? Vamos aprender a calcular isso. Okay. E aqui ele está mostrando uma rede subdividida em 4 iguaizinhas, então o VLSM ainda não está, tá certo? Mas ele pegou uma dessas, que seria a barra 16, e dividiu em algumas barra 24, do lado de cá também. Do lado de cá ele já usou barra 28, tá certo? E do lado de cá ele já usou barra 20, ok? Então, ele fez uma divisão da rede, ele tem um espaço de endereço, que é 10.1.0, barra 8. Né? Então, dividiu esse espaço, tá? No caso, ele tem aqui um barra 16, 10.1.0.0 barra 16, ele dividiu esse espaço aqui. O 10.0.0.0 barra 8 é o que ele tem, em termos de classful. Né? Então, ele dividiu primeiro em 4 barra 16, depois esse 1 que está barra 16 dividiu aqui em mais alguns barra 24, esse outro barra 16 em alguns barra 24, esse outro barra 16 em alguns barra 20 e esse em alguns barra 28. Ou seja, quando eu aumento o número o meu prefixo, eu estou subdividindo as redes. E aqui ele mostra como é que você subdivide, né? Quer dizer, uma barra 16 vai dar um montão de barras 24, tá certo? 256 no caso, tá certo? Está mostrando como ele subdividiu cada uma delas, tá? Aqui eu tenho 4.096 e aqui eu tenho só 16. Tá? A sumarização de rota, como a gente já mostrou, né? Ela no mundo classless, ela vai junto com a máscara, tá? E serve para a gente fazer essa sumarização aqui. Então, no caso, o barra 19, 20 e 21, né? E, desculpe, aqui eu tenho ponto 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Quero representar todas essas 6 redes apenas por uma. Vai ser um 721600 com essa máscara, 255248800. Então, vamos ver como é que ele chegou nesse cálculo. Maneira clássica, né? Você transforma em binário cada uma daquelas redes. Eu estou aqui 20, 21, 22, 23, não é isso? Bom, aqui ele está dando um exemplo diferente, tudo bem. Ele não vai trabalhar com esse exemplo, não. Vai trabalhar com um outro exemplo. Digamos que eu tenho 20, 21, 22 e 23. Eu quero uma rota que sumarize essas 4. O que eu faço? Eu procuro aquela parte que é igual em todas. Todas elas começam com isso aqui e terminam com esse 101 aqui. Só começa a ficar diferente aqui. Então, isso que é igual é o endereço que eu vou usar. Tá certo? O endereço que eu vou usar. Ok? Beleza? E esses bits aqui que diferem, eu transformo tudo em 0. Tá? Esse vai dar o endereço que eu vou usar, que vai ser 172.20.00. Tudo bem? Conta o número de bits diferentes. Quantos bits diferentes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18. Então aqui tem quantos? 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No total tem que dar 32, não é isso? Então,
Se eu faço aqui, são 14 bits correspondentes, tá certo? Eu vou ter o barra 14 como sendo a minha máscara. Tá? Zerando tudo isso, eu tenho o meu endereço de rede. Tá? 172.20.00. Tudo bem? Ok? Ele vai abarcar essas aí, começando no 20, tá certo? E indo até o 23. São 4 redes. Muito bem. Né? Muito bem. Eu fiz no barra 14 ali de 4 em 4. Aqui tem um exercício para a gente calcular isso. É um PDF, tá? Esse exercício qualquer um pode fazer, não precisa de equipamento. Tá legal? Aqui um Packet Tracer, fazendo um cálculo e aplicando um projeto de VLSM, como a gente já aprendeu lá. Né? O cálculo também aqui. E o desafio de habilidade desse capítulo termina aqui. É um capítulo bem rapidinho. Né? Ok? Então, com isso a gente termina a aula de hoje. Dúvidas? Dúvidas? Temos Davi aqui. Então, dúvidas sem dúvidas. Aqui eles estão um stop aqui, a gravação.